E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos agora iniciar a nossa segunda aula bônus do curso de prática eleitoral, que nós já estamos caminhando para o final. Hoje é dia 11 de agosto, ou seja, eu não quero nem me importo em saber o que é que está acontecendo, qual é a data. Eu quero que você saiba qual foi a data que foi gravado esse vídeo, sabe por quê? Porque você vai perceber se ele está atualizado ou não. E se ele não estiver atualizado, por favor, me dê um feedback nas mensagens, dizendo assim, professor, exclua isso, que isso não existe mais. Isso não tem mais cabimento. Me ajude a te ajudar. A gente está aqui, ó, na mesma energia, no mesmo universo. Fico olhando às vezes um pouco para baixo, porque eu preciso trabalhar com a mesa digitalizadora, o meu notebook, então a gente vai trabalhar assim, tá ok? Primeira coisa que eu quero dizer a vocês, se você está gostando do nosso trabalho, por favor, compartilha, segue, dá uma curtida aqui embaixo, assina o canal, faz alguma coisa para nos ajudar também, porque é isso, o sentido do universo é esse, é uma ajuda mútua que a gente faz um pelo outro. Ou seja, a generosidade atrai generosidade, é um imã universal que faz com que você, eu e todos nós ganhemos, faz parte da evolução de nós como seres humanos, como pessoas, como espíritos em evolução. E hoje, como é a nossa aula bônus, eu vou pedir para o Fantasminha rodar a vinheta. Pessoas, tudo bom? Hoje a nossa aula vamos rememorar o que foi dado na aula sobre a nossa, na aula passada da nossa prática jurídica. Eu vou apresentar novamente a vocês o nosso material. Tá aqui o nosso material, ó. A gente tem um material preparado especialmente para o curso de prática jurídica, tá aqui, ó. Você pode ter acesso a esse material se você fizer o nosso curso de prática jurídica. Então, não tem mistério. Fez o nosso curso, tá aqui. Cadê? Canetinha, me ajude. Tá aqui, professor José Guerra, curso de prática jurídica, certo? Qual é o assunto? Ação de impugnação de registro de candidatura. Por que eu estou falando novamente sobre esse assunto, professor? Porque às vezes nas 2 horas e meia de aula a gente não consegue abordar tudo. E além disso, existem perguntas que você pode vir fazer a mim e também o meu aluno de prática eleitoral, ou seja, o meu aluno que está no curso também faz, e a gente precisa também, não só em palavras ditas pelo WhatsApp, que é o nosso grupo de perguntas, mas também na aula ao vivo pelo Zoom, é justamente a gente tem que tentar explicar da melhor forma possível. E às vezes ela não fica muito bem explicada, porque o espaço de diálogo é muito pequeno. O corre-corre do dia a dia faz com que a gente escreva muito rápido e às vezes fique mal compreendido. Beba água, por favor. Então a gente vai fazer um revival mais elaborado com relação a essa aula de ação de impugnação de registro de candidatura. Então vamos lá. Vamos acompanhar na minha apostila, porque às vezes o slide é muito frio e a apostila vai mostrando e vai dando os caminhos para que você siga da melhor maneira possível o nosso raciocínio, a nossa linha de raciocínio. Primeira coisa que eu quero rememorar a você já sabe disso, mas é importante que a gente diga, até porque não é só uma aula de prática, eu também nessas aulas bônus coloco um pouco de pitada de doutrina. A ação de impugnação de registro de candidatura, ela está elencada na Lei Complementar 64 de 90. A Lei 64 de 90, ela trata sobre as inelegibilidades, ou seja, é a lei complementar que diz quem é e quem não é elegível. Nós já falamos na primeira aula bônus, quando do registro de candidatura, que essa lei ela vai dar o parâmetro para a desvinculação, ou seja, o afastamento, o pedido de exoneração daqueles que exercem cargos de notoriedade e de
respaldo social, que precisam ter um período de quarentena, ou seja, um período de afastamento mínimo para pleitear, primeiro, as vagas eletivas, seja no âmbito da candidatura majoritária, seja no âmbito da candidatura proporcional. Então, nós temos esse material aqui para vocês. Ó, legitimidade. Então, o que é uma ação? Uma ação de impugnação de registro de candidatura é uma ação que visa impugnar o requerimento de registro de candidatura, o RRC, e o demonstrativo de regularidade partidário, DRAP. Só que o registro de candidatura, ou seja, a ação de impugnação de registro de candidatura, ele vai focar mais precisamente no RRC do pedido de registro de candidatura. Antes existia uma ação de registro de candidatura, mas como o sistema agora está informatizado no Candex, né? Então a gente vai ter aí um diferencial com relação ao pedido. Não é aquele pedido formal que vem por meio de petição, que junta toda a documentação e entrega no cartório eleitoral. Não, acabou esse tempo. Agora tudo é via sistema. Então é importante primeiro saber como manusear o Candex. O TSE vai liberar a nova versão do Candex antes das convenções partidárias, do início das convenções partidárias, para que os partidos já comecem a manusear e a familiarizar com esse sistema. Até porque a ata da convenção, ela vai ter que estar deixa eu mudar aqui a tela, a ata de convenção, ela vai ter que estar publicizada também no Candex, para que você tenha um respaldo melhor no seu demonstrativo de regularidade de ações partidárias, no DRAP, certo? Então, eu tenho o requerimento, o demonstrativo de regularidade de ações partidárias, mais o requerimento de registro de candidatura. E existe o RRI, que é o registro de candidatura, o requerimento de registro individual. Mas isso daqui está diminuído a partir do momento que há agora só uma pessoa que utiliza o sistema do Candex para fazer o depósito, ou seja, o upload da ata de convenção no sistema Candex. Só uma pessoa poderá fazer isso, porque será ela que terá a senha de acesso do Candex. Então não adianta, agora não vai ter mais essas duas convenções e duas pessoas que vão apresentar, dois grupos dentro do mesmo partido que vai apresentar candidaturas diferentes. Não vai existir essa possibilidade esse ano 2020, por conta justamente da unicidade da senha para acesso ao Candex. Voltemos aqui ao material. Então aqui a gente já tem mais ou menos a visão da ação de impugnação de registro de candidatura. Deixa somente eu dar uma limpeza aqui no visor. Aqui, tá? Ó, o que é que eu coloquei aqui? Como eu já falei em outras aulas, a legislação eleitoral ela é 90% administrativa, 5% processual e as outras 5% eleitoral. Por que ela é administrativa? Porque a gente sabe que dentro da Justiça Eleitoral nós trabalhamos mais na área de logística, tecnologia de informação, armazenamento de dados, ou seja, na parte administrativa mesmo, não é direito administrativo, é na parte administrativa. Então, tudo o que gira em torno do direito eleitoral é muito mais trabalho braçal. Contudo, existe um trabalho intelectual muito grande no setor de tecnologia de informações. E depois nós temos os setores de eleição propriamente dita, ou seja, os gabinetes, os cartórios eleitorais e os magistrados eleitorais. Não vou dizer que a gente não tem jurisdição, processo em si, existe processo sim. Só que a maioria da legislação eleitoral ela é muito mais de cunho administrativista, certo?
Então não percam isso de mente. Contudo, as ações propriamente ditas, ou seja, as ações que pertencem ao direito eleitoral, elas têm uma natureza jurídica específica. Qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica é de ação judicial, por configurar exercício do direito de ação, inaugurando um processo de conhecimento com todas as fases que lhe são peculiares. É, portanto, uma ação civil de conhecimento e conteúdo declaratório. Ou seja, a pessoa não vai conquistar nada. A pessoa vai ter a sua declaração, se é estabilizado ou não para ser candidato a candidato. Ou seja, eu ainda aqui estou pleiteando ser candidato. É a história do candidato a candidato. Ou seja, eu ainda estou pleiteando algo. É uma candidatura à candidatura. Por isso é uma ação declaratória. Ela não vai me condenar. Ela vai dizer sim ou não. Você pode ser candidato ou não. Quem é que é legítimo? Quem é legítimo para isso na ação declaratória, da ação de impugnação? Ela se assemelha também ao requerimento de registro de candidatura, que também é o que? De natureza declaratória. Por isso eu perpasso a ideia de ação e coloco também a ação de impugnação de registro de candidatura como uma ação meramente declaratória. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho os legitimados passivos para compor o polo passivo da ação de impugnação de registro de candidatura. Quem serão eles? São legitimados para figurar no polo passivo da ação todos aqueles pretendentes à candidatura, ou seja, candidatos a candidatos. Veja, interessante é o seguinte: a ação de impugnação de registro de candidatura, ela visa debelar algumas dúvidas, ou as dúvidas que pairam sobre a documentação firmada ou juntada pelos requerentes ao registro de candidatura, demonstrando a idoneidade, não do documento, mas a idoneidade ideológica incerta naqueles documentos. Ou seja, improbidade administrativa, crimes políticos, suspensão de direitos políticos via seara criminal comum, analfabetismo, como a gente já falou na primeira aula bônus, não é uma penalização, mas é um requisito de admissibilidade, porque a inelegibilidade do analfabeto, ser analfabeto não é crime, é uma condição. Você pode deixar, quem é analfabeto pode deixar de ser analfabeto a partir do momento que aprende a ler e escrever. Contudo, percebam que esse ato de ler e escrever é um mínimo. Não é aquele ato de ler e escrever com toda a proficiência do vernáculo português. É ler e escrever, ponto. Sem causar constrangimento àqueles que pleiteiam um cargo eletivo e tenham a pecha de serem analfabetos. Certo? Num país de tanta desigualdade, nós não poderíamos elevar o analfabetismo como algo a ser discriminado, mas a algo a ser combatido, a algo a ser extirpado do seio social, porque a sociedade só evolui, ela só cresce quando a capacidade intelectual de sua população também evolui junto. E a capacidade de ler e escrever também é algo libertador. É algo que a sociedade precisa entender, que liberta a própria sociedade das amarras da escuridão da não leitura. Certo? Então vamos lá, seguindo aqui. Existem precedentes do TSE dizendo o seguinte: existe litisconsórcio passivo necessário entre candidato e partido de coligação? Não. Não há litisconsorte. O que é isso? O litisconsorte é um instituto jurídico processual que é encontrado no Código de Processo Civil, que trata justamente da necessidade em que as principais partes figurem como no polo ativo ou no polo passivo de um processo. Se há necessidade legal de todos configurarem no polo ativo ou no polo passivo, temos o litisconsórcio necessário. Se não há necessidade, nós temos o litisconsórcio facultativo.
O interessante é o seguinte, no período eleitoral, pensava-se que o partido político deveria entrar na ação no polo passivo do candidato. Só que o requerimento de registro de candidatura, o RRC, não é feito pelo partido, é feito pelo candidato. Então, o partido político pode até ter interesse que aquele requerimento de registro de candidatura, o RRC, seja deferido. Contudo, a ação não visa macular ou tirar ou declarar que o partido está inapto. Quando o partido está inapto, o que se combate não é o RRC, não é o requerimento de registro de candidatura, mas é o demonstrativo de regularidade de ações partidárias, o DRAP. Quando o partido está com as contas vedadas, ou seja, ele não pode participar da eleição indicando o candidato, seja na majoritária ou na proporcional, porque se ele está inapto, se o partido está com os direitos de recebimento de fundos partidários suspensos por não prestação de contas, ele não vai atingir só a eleição proporcional ou só a eleição majoritária, ele vai atingir a eleição dele como partido político. Então o partido A não irá poder postular em convenção partidária, nem mesmo ser coligado a, nem lançar candidato a, ou seja, ele está impedido. Isso é uma questão que às vezes advém de problemas com o CNPJ, ou seja, a Receita Federal, ou até mesmo a não prestação de contas no período certo, a prestação de contas anuais, certo? Então, o partido político ele não configura como litisconsórcio necessário quando há a impugnação do registro de candidatura. Aí, o que é que eu fiz? Colacionei aqui uma jurisprudência do TSE indicando tal assertiva. Isso é muito, muito, muito peculiar com relação a tudo o que a gente tem com relação à ação de impugnação de registro de candidatura. Outra coisa interessante, o vice entra também nessa restrição de cunho processual. Ou seja, eu não estou impugnando a figura do vice. Mas a figura do vice pode ser impugnada? Pode ser impugnada. Porque o registro de candidatura, o RRC, o requerimento de registro de candidatura, ele na majoritária é do prefeito mais vice. Ela não pode ser capenga. Então, se o vice não está discriminado nesse requerimento de registro de candidatura, esse registro de candidatura ele vai ser o quê? Indeferido. Então, eu posso também impugnar a figura do vice. Por quê? Porque também ele anexará, junto a esse requerimento, documentações que confirmem a sua possibilidade, a sua capacidade de postular, junto com a figura do prefeito, um cargo eletivo. Até porque não se vota só no prefeito, se vota no prefeito e no vice. É uma chapa única. Beleza? Então vamos lá. Registro de impugnação. Resiste, impugnação, chapa. Terceira, assistência litisconsorcial versus assistência simples. No processo de impugnação de candidatura do prefeito, o vice surge não como litisconsorte, mas como assistente simples. Por quê? Ele não está postulando, ele não sofrerá as ações advindas da declaração de incapacidade eletiva do prefeito. Mas ele vai querer que o prefeito seja candidato, para que ele continue firme na chapa. Então ele entra não como um litisconsorte, mas como um assistente simples. E a limitação, inclusive, para recorrer, também recai na figura do assistente simples. Nas ações de impugnação de registro de candidatura não existe litisconsórcio necessário entre pré-candidato e o partido político. Por que pré-candidato, professor? Porque ele só será definitivamente e legalmente candidato quando o registro for o que? Deferido. Mas para facilitar a vida de todo mundo, inclusive dos tribunais, protocolou o pedido de registro de candidatura, ou seja, o requerimento de registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral, ele já é candidato. Mas ele efetivamente, juridicamente, só será candidato quando tiver o registro deferido. Interessante isso, né? Vamos lá. Capacidade de legitimidade ativa. Quem são os legitimados ativos para a propositura da ação de impugnação de registro de candidatura? Cabe a qualquer candidato, partido político, coligação
o Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do pedido de registro de candidatura, impugnação em petição fundamentada. Preste atenção numa coisa. Qualquer candidato professor, por que o senhor escreve de cabeça para baixo assim? Professor, por que o senhor escreve de banda? Por que o senhor escreve em pé? Minha gente, o mundo não é feito para canhotos. Pode ter certeza disso. E eu sou canhoto. Então, para que eu possa escrever em pezinho, eu tenho que deitar, eu tenho que colocar a mesa digitalizadora em pé. Aí, para facilitar a minha vida e poder seguir minha aula, eu sei que vocês estão conseguindo ler, então eu vou do jeito que está aqui. Olha, qualquer candidato, cuidado aqui, não é qualquer candidato. Eu preciso demonstrar interesse processual. Então, para os advogados de plantão, como dia hoje é dia dos advogados e dia dos cursos jurídicos, qualquer candidato que coloque aqui, que demonstre interesse. Tem que demonstrar interesse. Agora, interesse em quê? Pelo amor de Deus. Vereador tem interesse no cargo de prefeito? Não. Prefeito tem interesse no cargo de vereador? Não. Então, só prefeito pode impugnar prefeito e vereador pode impugnar vereador. Partido político pode impugnar? Pode. Pode impugnar prefeito e pode impugnar vereador. Mas hoje, as pessoas respectivas, ou seja, que concorrem a cargos respectivos, eles só podem impugnar aqueles cargos de seu interesse. Se um prefeito tem interesse em algo, ele vai impugnar dentro daquele algo. Entenderam? Mas, professor, eu tenho. Aí surgiu a pergunta no curso, recebi pelo WhatsApp. Professor, existe entendimento jurisprudencial dizendo que qualquer candidato pode postular isso. Olha, aqui no TRE de Pernambuco não houve nenhuma liberação com relação a essa situação. Não passa no TRE de Pernambuco. Então, se você tem essa jurisprudência e você já viu isso no tribunal, perceba qual é o tribunal que você está trabalhando, como é que é o entendimento desse tribunal para postular de forma diversa do que eu estou dizendo aqui. Nada aqui é hermético, né? Em direito nada é hermético. Tem um sim, um não e o talvez. Então, entremos na via do talvez. Só que aqui em Pernambuco, aqui é não. Em algum outro lugar pode ser sim. Em algum outro tribunal, no terceiro, pode ser um talvez, a depender da argumentação que se seja utilizada pelo causídico em sua ação de impugnação de registro de candidatura, certo? Os candidatos, aí eu já falei aqui, os candidatos eles demonstram a pertinência de interesse. Eu tenho que demonstrar interesse sempre quando eu vou impugnar. Então, ó, no trecho, candidato mesmo sem registro candidato mesmo sem registro deferido detém legitimidade ativa nas ações. Agora, para ele ter, veja, ele não é candidato porque ele não teve registro deferido, mas a jurisprudência coloca como candidato para facilitar a compreensão. Sempre é assim. Mas ele requereu o quê? O requerimento de registro de candidatura, entrou com o RRC, ele já é legítimo, ativo, para fazer o quê? Para entrar com ação de impugnação de registro de candidatura. Perfeito. Registro de candidatura, rejeição de contas, causa de inelegibilidade, representação, legitimidade de candidato que concorre ao mesmo cargo que o recorrido tem para a reclamação eleitoral de descumprimento. Candidato que concorre ao mesmo cargo que o recorrido tem legitimidade para juizar reclamação ou representação por descumprimento de lei eleitoral. Perceba uma coisa, aqui tem uma inconsistência. Reclamação é contra servidor da Justiça Eleitoral. Não existe ação de reclamação entre candidatos, entre partidos, de propaganda eleitoral. Não é. Reclamação é contra os serviços dos servidores da Justiça Eleitoral no período eleitoral.
servidor tendencioso, servidor com alguma demonstração. Aí a reclamação vai gerar uma sindicância, e essa sindicância pode gerar um PAD, e esse PAD pode gerar uma punição a esse servidor. Então, essa jurisprudência eu coloquei justamente para fazer em face dessa inconsistência técnica que foi utilizada pela assessoria do ministro César Peluso. Beleza? Partidos e coligações. Aí deixa eu dar uma limpeza aqui, porque aqui faz parte da parte de partidos e coligações. Percebam uma coisa, o partido político, ele é parte legítima para fazer o quê? Propor a ação de impugnação de registro de candidatura. O caso é o seguinte, existe o delegado do partido, ou seja, o presidente da coligação. Ele é o único que tem a legitimidade ativa nesse momento. Da coligação é o presidente tá? Pique de joinha. Da coligação. Certo? Do partido, porque quando o partido político, o partido coliga, ele perde sua força de partido e essa força é transposta para a coligação. Então, o presidente do partido, do diretório municipal ou da comissão provisória, ele vai ceder a sua autonomia como partido político para a coligação. E a coligação coloca um representante, será esse representante, que assinará as procurações dos advogados para a propositura de qualquer ação eleitoral no período eleitoral. Ação de impugnação de registro de candidatura, ação de investigação judicial eleitoral, ação de cassação de mandato eletivo, ação de contra a diplomação, todas elas. É assinado por quem? Pelo presidente da coligação. Porque o presidente do partido político, do diretório municipal, do diretório regional, do diretório nacional, na coligação é representado por uma figura específica e a lei eleitoral já diz isso. Certo? Então a gente já coloca aqui o artigo 6º dizendo como é que se faz a coligação, que a gente já viu na aula de registro de candidatura, do pedido de registro de candidatura e de coligação. Causas de ação de impugnação de registro de candidatura. Aí eu coloquei aqui vários entendimentos que vocês, claro, quem está assistindo minha aula bônus, essa aula bônus é voltada para toda e qualquer pessoa que esteja inscrito no curso de prática eleitoral. Por óbvio que eu estou fazendo isso para promover o curso, não estou aqui assim sendo só bonzinho. É bonzinho, mas demonstrando a vocês que o nosso trabalho é um trabalho bem feito. Então, se você gosta do nosso trabalho, você vem para o nosso lado e faz o curso. Nós estamos com a inscrição aberta, aumentamos a carga horária, chamamos mais um professor. O aumento foi de R$ 179,90 para R$ 227,90. Um acréscimo muito pequeno para a quantidade de coisas que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo grupo de WhatsApp de discussão. Nós estamos oferecendo aula bônus aqui no YouTube. Nós estamos oferecendo certificação e nós estamos oferecendo 15 dias para que você continue tirando dúvida com todos os professores do grupo. E na hora da aula, que são ao vivo, é um grupo fechado, é um grupo elitizado, você é elite, você merece fazer parte desse grupo, então você entra, se inscreve com a gente, tira suas dúvidas na hora da aula e ainda pode tirar as dúvidas ao longo desses 15 dias. Olha que maravilha! Nenhum curso nesse país oferece essas bonificações, garanto a você. Então, você está aqui vendo o material que a gente disponibiliza. Você que não está aqui nesse curso, mas pode também participar de alguma maneira. E a melhor maneira de participar é conhecendo o nosso material. Então, eu coloco aqui vários entendimentos jurisprudenciais para mostrar a vocês como o registro de candidatura pode ser impugnado. E detalhe, eu sempre bato na tecla daquela situação do analfabetismo. Sabe por quê? Porque a lei complementar número 64, ela foi alterada pela lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa. Essa lei da ficha limpa, ela demonstra ainda mais o que eu falei sobre o ser, situação de estado, né? Ser analfabeto. Eu sou analfabeto. Não é crime, então não é crime também
requisitos para ser elegível. Se você atende aqueles requisitos, você é elegível. Se você não atende, você é inelegível. Tanto isso é verdade que o ministro Luiz Fux, na votação com relação a esses requisitos elencados na Lei Complementar 135, ele disse explicitamente, deixou ele bem configurado e foi referendado pelo Pleno do STF, que é justamente uma condição de elegibilidade, que ela pode ir para o passado indistintamente, contando do dia da eleição do pleito em que foi indicado que aquela pessoa, aquela figura é inelegível até 8 anos após ao dia do pleito eleitoral, para 8 anos seguintes, acabando no dia respectivo do mês. Se eu conto 3 de outubro de 2012, eu vou contar 8 anos, 3 de outubro de 2020. O importante no registro de candidatura não é você estar elegível no dia da apresentação do requerimento de registro de candidatura. Você, candidato ou candidata, deve estar elegível no dia do pleito eleitoral de primeiro turno. O juiz não vai observar se você está elegível no dia 20 de setembro, no dia 15 de agosto, no dia 17 de agosto, no dia 31 de setembro. Não. Você tem que estar elegível no dia do pleito eleitoral. Se você estiver um dia antes elegível, no dia do pleito eleitoral você está elegível, seu registro vai ter que ser deferido. Se você está elegível um dia depois do pleito eleitoral do primeiro turno, você não está elegível para aquela eleição. Então você não pode ter o seu registro deferido. A questão é essa. Então essa questão de inelegibilidade elencada na lei de complementar 64 de 90, ela vai balizar o seu assessor jurídico, o seu advogado, para resolver essas questões. E eu sempre digo, eleição não começa no ano eleitoral. Eleição para quem já é candidato, para quem já é político, ela começa muito antes, quando se observa todos os andamentos processuais, sejam de processos no Tribunal de Contas da União, do Estado, do município, municipal, que seja. E também os processos da seara civil e criminal que tenham reflexos em um possível requerimento de registro de candidatura. Então, a eleição não é uma coisa de 2 em 2 anos, é uma coisa contínua, porque a incolumidade do seu currículo e dos seus documentos devem estar aptos para o dia do pleito. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui, na jurisprudência, eu também colaciono falsidade ideológica de documento eleitoral, que é importante falar sobre isso, certo? É essencial que a falsidade ideológica seja arguída pela parte que assim interessa, né? E a declaração de bens também, às vezes essas pessoas pensam que uma retificação de declaração de bens pode causar inelegibilidade, mas na verdade, quando ela é retificada pelo próprio candidato, demonstra a idoneidade moral desse candidato. Se ele não tinha bens e a partir do momento ele faz a retificação, é interesse dele que aquilo seja demonstrado com maior clareza possível, certo? Então, se ele retifica o seu registro de candidatura demonstrando os bens que de fato ele tem, mesmo que em usufruto, e o candidato da oposição do mesmo cargo eletivo, ou seja, prefeito contra prefeito, não tem legitimidade ativa para a propositura de impugnação de registro de candidatura por conta de documentos de retificação. Não há interesse jurídico em relação a isso, certo? Então, a gente vai ver as competências. Claro que a competência vai depender do grau de eleição, eleições gerais, presidência da República, TSE, governador, senador, deputado federal e distrital e estadual TREs, ou seja, os tribunais de origem, que serão os TREs, e o juiz eleitoral é o juiz eleitoral de origem, os juízes de origem, para eleições municipais e para cargos de vereadores e cargos de prefeito. O rito processual sempre observe os prazos. Esses prazos eles são corridos. O CPC aqui de 2015, deixa eu apagar isso que ficou feio. Ficou feio, José. O CPC de 2015 é subsidiário. Por que é subsidiário, professor? Porque você não fala subsolo. Você fala, como diz meu chefe Marco Barbosa, não é subsolo, José Guerra.
é subsolo. Então é subsídio, subsidiário, subsidiar. Então subsídio aqui, o CPC de 2015 é subsidiário. Ele vai ser utilizado quando o CPC de 2015 for adaptável ao eleitoral. Certo? Então tá aqui. Não vou utilizar dias corridos, dias úteis, mas sim dias corridos, e às vezes até horas. As notificações, os prazos de contestação, o material probatório, a ouvida de testemunha, observar o PJE e, pessoal, pelo amor de Deus, não erre no PJE, veja qual é o juízo competente. Às vezes a zona eleitoral existe em municípios termos, então eu tenho o município de Macaparana, cujo município termo é de São Vicente Ferre, então a ação tramita em São Vicente, no município de São Vicente, é de origem do município termo de São Vicente, mas o juízo competente é o juízo eleitoral de Macaparana. Então, no PJE são duas coisas diferentes, você vai colocar cidade de origem e juízo competente. Cidade de origem é São Vicente, juízo competente Macaparana. Juízo competente Timbaúba, cidade de origem Ferreiro. Ou seja, não vai errar nisso. Se a sua zona eleitoral existe, se a sua cidade é um termo de uma zona eleitoral, você cadastra a sua cidade como origem do processo, mas o juízo competente é o juízo sede daquela zona eleitoral. Ok? Não esqueçam disso, pelo amor de Deus, porque senão o processo nem vai ser recebido e nem vai ser julgado. Ele vai entrar no limbo. Os recursos cabíveis. Os recursos para os tribunais são de 3 dias, a contar da sentença, e está no artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar 6490. Observem que ele será distribuído para um relator, e esse relator tem um prazo para julgar. O prazo para o recurso passa a correr 3 dias para a apresentação das contrarrazões, valendo o prazo comum, e para o Ministério Público se não for o recorrente. Os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TRE, com as contrarrazões, devendo o recorrido ser notificado de telegrama, que aqui pode ser esse ano, WhatsApp e e-mail. Certo? E além disso, o Ministério Público ele emitirá parecer, mas se ele não emitir, ele pode fazer oralmente na sessão, e independente disso, ele vai ter que ser julgado em 3 dias. Porque o processo de ação de impugnação de registro de candidatura deve ser julgado rápido? Porque o candidato deve estar apto a ser candidato a pleitear no dia da eleição, sempre pensando nisso. Os efeitos da ação de impugnação de registro de candidatura é justamente o que? Impedir que o candidato a perda do direito de se manter eleito para o pleito eleitoral que ele quer concorrer. Beleza? Não ocorrendo, no entanto, trânsito em julgado, estará o candidato apto a realizar a sua campanha eleitoral sob liminar. Beleza, pessoas? Então, eu tentei aqui responder todas as perguntas que foram feitas ao longo dos dias que se passaram com relação à propaganda, essa aula que eu dei no dia 6 de agosto. E hoje, dia 11, eu vou dar ação de AIME, AIGE e representação. Beleza? Pessoas, um forte abraço. Hoje, dia 11 de agosto de 2020, feliz dia dos advogados, feliz dia dos cursos jurídicos. Aos meus acadêmicos de direito, o meu forte abraço, e aos meus alunos e ex-alunos, um abraço no coração. Muito obrigado, pessoal. Se você gostou, mais uma vez, dá uma curtida, assina o canal, que tu ajuda a gente a ganhar um cascalhinho a mais, beleza? Abração, meu velho. Abração, minha senhora. Deus abençoe.